Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se você já percebeu, mas eu percebi que atualmente nas escolas, você sendo um jovem cristão, é muito difícil você manter a sua fé viva em Cristo e continuar com os valores que a igreja e a Bíblia nos ensina a andar. Principalmente a mais básica, que é ser mais parecido com Jesus. Porque a gente, nas escolas, a gente está no meio de tantas fofocas, conversas estranhas e aquele extremo socialismo que nos empurra para ser igual a todo mundo. E isso nos faz nos sentir isoladas entre aspas, mas assim, nos faz se sentir um pouco uma minoria que não quer ser assim, que não quer fazer, olhar, seguir e ser o que aquelas pessoas estão fazendo e sendo e olhando. Pois eu vou te dar 3 dicas que me ajudaram muito nisso e que simplesmente mudaram a minha forma que eu vivo na escola. Caso você não me conheça, o meu nome é Júlia, eu sou um estudante dessas escolas que posta aqui no meu canal sobre rotinas, livros e a nossa vida espiritual e a nossa vida com Cristo. Então eu vou te dar esses 3 passos. O primeiro deles é fechar seus ouvidos externos. Como assim? Fechar os seus ouvidos para as coisas que não prestam. Como eu disse, a gente está rodeado de fofoca e conversas que estranhas. Então a primeira coisa que você deve fazer é fechar o seu ouvido. Eu te garanto que na escola, principalmente no ensino fundamental 2, com vários adolescentes ali da flor da pele, você vai ouvir muitos palavrões e palavras assim, abomináveis, palavras muito ruins. Você não vai ser a chata que vai até lá, vai brigar com todo mundo dizendo que todo mundo tá errado, mas você também não é obrigado a participar dessa conversa e estar nessas mesas. Saia de lá. Você não precisa ouvir aquilo. Você não fala nada, mas você não precisa estar lá ouvindo. Se você não consegue enviar luz, guarde o seu coração. Guarde seu coração com Cristo ali. Não abra seu coração para brechas como isso, que nos fazem ficar mais longe de Jesus. Quando você dá a brecha, abre os seus ouvidos para esse tipo de conversa, a nossa boca fala que nosso coração está cheio. E se você está falando palavrão, isso quer dizer que seu coração está cheio daquilo. O seu coração está cheio daquele ódio que traz em cada palavra que aquele palavrão cita. E se você fala sobre aquelas conversas estranhas, aqui seu coração quer dizer que ele está cheio daquilo que você está falando. Então é fechar nossos ouvidos e fechar nossa boca e não falar e nem estar nos lugares onde fazem isso. O segundo passo que eu faço, e por mais simples que pareça, ele é muito importante, que é: as amizades definem o seu futuro. Escolha as amizades certas. Com quem que você quer se relacionar, com quem você quer conversar, com quem que você vai contar. Às vezes, quando você está ruim na escola, você ficou triste com algo. Você não pode contar com pouca pessoa, nem todo mundo está lá para ser seu amigo. Então é bom você escolher as amizades certas, pessoas certas para caminhar nessa jornada da sua vida. Então é muito isso. Não escolha amigos que vão te apoiar, por mais louca que seja a sua ideia. Claro que a amizade também é aquele que fala: Júlia, talvez isso possa melhorar, talvez isso seja muito arriscado. Se fosse você não fazer aquilo, porque um amigo também aconselha, mas aconselhamento é muito diferente de humilhação. Aquela pessoa que te deixa pra baixo e que humilha você na frente dos outros. Aquela pessoa que fala mal de você, na hora que você sai da mesa no mesmo minuto, já começa a falar mal de você. Aquilo não é um amigo seu. Ele tá aproveitando de você ou tá fazendo alguma coisa. Ele quer alguém pra humilhar. Mas não vai ser você não é obrigado. Mas é uma amizade de muito tempo, independente. Aquela pessoa tá humilhando você, tá falando mal de você. Como assim? Isso não é uma amizade. Ela tá te colocando como inferior. Então, não tenha ódio, porque na Bíblia ensina que não devemos odiar. Não fale: eu não vou ser mais a sua amiga. Não seja áspera com as palavras. Seja Cristo.
só ore. O que eu fiz com amizades que estavam me fazendo mal e fazer exatamente isso. Eu orei, Cristo, se o Senhor não quer que eu me relacione com as pessoas, com esse tipo de pessoa, me afasta delas. Eu não quero praticar nenhuma ação de ódio, nem jogar nem palavras de maldição ou palavras ásperas para aquela pessoa. Eu quero ser luz e sal. Você não vai ser luz e sal xingando e falando mal de todo mundo. Então é exatamente isso. Eu só fiz essa oração. Essas pessoas começaram a ir embora. Começou quando eu percebi, eu não estava mais perto delas e fazia anos que eu não via elas. A terceira coisa que eu faço é essa frasezinha aqui: a escola é seu campo de missão. Você não precisa, para você ser um missionário, você não precisa ir para a África, para a Europa, você não precisa viajar para muito longe. Começa da onde você está. Começa desde a sua escola, faculdade, seu trabalho, sua casa, ali com a sua família. Comece ali naquela roda de amigos, com seus amigos. Comece ali é o seu campo de missão. Um exemplo, é uma simples ajuda com um colega que está precisando de ajuda numa matéria. Eu não entendi isso. Você vai lá, se prontifica e ajuda ele. Isso é um exemplo de ser Jesus. E é mostrar Jesus nos pequenos detalhes. O Senhor, Ele não é só o Deus que muitas pessoas conhecem. Você tem que apresentar esse Deus Pai e esse Deus amigo. Para que muitas pessoas pensam que Deus é aquele Deus vilão, aquele Deus que não. Apresentem também aquele pai, aquele amigo que te acolhe, te abraça nos momentos difíceis. Esse é o seu campo de missão. Não precisa você vir para frente. Se você não tem coragem, não tem como fazer isso na sua escola, não precisa. Faça com pequenas ações que vão te diferenciar. Ou aquela pessoa que todo mundo sente que é proativo, quando chega o lugar se acalma e ela respira fundo, é uma pessoa paciente, tem os frutos do Espírito. É exatamente isso o campo de missão. Você mostra o Evangelho por você. É igual Paulo diz, a partir de mim as pessoas veem Cristo. Então isso é muito importante. É exatamente essa frase. Guarde essa frase no seu coração. A escola, o meu trabalho, tudo isso é o meu campo de missão. Não precisa ir para a África, mas comece dali. E claro, não tenha vergonha de ser diferente. Não tenha vergonha de não seguir o que eles seguem. Aquelas colegas de sala seguem. Não tenha vergonha. O banquete de Deus está sendo preparado para aqueles que foram firmes na fé e se quebrantavam na presença dele, tanto na igreja quanto na escola ou em qualquer lugar que eles estivessem. Isso é o verdadeiro banquete que o Senhor, é as verdadeiras pessoas que o Senhor está preparando no banquete. É aquelas pessoas que diariamente, todo minuto, segundo, milésimo, são para Ele. É exatamente esse tipo de pessoa que o Senhor está preparando o banquete. Não tenha vergonha de ser a sua identidade em Cristo. Não tenha vergonha de ser quem você realmente é. Não tenha vergonha, porque pode ter certeza. Pode ter certeza que você vai ser julgado. Jesus era perfeito e foi. Quem garante que você também não vai? Como assim você não vai? Jesus era perfeito, não pecava. Ele era o próprio Filho de Deus encarnado. E ele foi altamente jogado, crucificado e morto. Mas ressuscitou no terceiro dia. Mas quem garante? De onde você tirou que você não vai ser julgado? Você vai sim ser apedrejado por ser cristão. Você sim vai ser julgado por ser cristão. Mas apesar disso tudo, continue firme e quebrantado na presença dele. É essa frase que você vai deixar no seu coração. Seja quebrantado, seja quem Deus te colocou para ser. Siga o propósito dele.